O plenário do Senado concluiu hoje a votação do primeiro turno da PEC da reforma da Previdência. A repórter Selma Dias acompanhou toda a votação e, ao vivo, traz as informações para a gente. Oi, Selma. Boa noite para você. Oi, Paulo, Carol, boa noite para vocês, para quem está conosco. Olha, no Senado nós tivemos uma votação relativamente rápida, sem grandes polêmicas. O presidente Davi Alcolumbre já quer marcar uma data para o segundo turno. A ideia inicial era concluir a votação dessa PEC até a próxima quarta-feira, mas o regimento da Casa exige um intervalo maior entre um turno e outro, e para adiantar esse prazo, os senadores teriam de aprovar a chamada quebra de interstício. E aí, se não houver um acordo entre os líderes aí nesse sentido, a tendência é que essa votação em segundo turno aconteça daqui a 2 semanas, lá para o dia 16. E é isso que o presidente Davi Alcolumbre vai tentar resolver nos próximos dias. Agora nós vamos ver na reportagem como ficou o texto aprovado em primeiro turno lá no Senado. Com 56 votos a favor, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado na noite de ontem. Hoje à tarde foi retomada a votação dos destaques. Das 10 tentativas de alterar a proposta, apenas uma foi acatada. Foi retirado da reforma o trecho que restringia o pagamento do abono salarial, mantendo assim a regra atual, que garante o benefício aos que ganham até 2 salários mínimos. O ajuste reduziu a previsão de economia em 76 bilhões de reais, agora estimada em 800 bilhões em 10 anos. Com a rejeição dos outros destaques, fica valendo a proposta que veio da Câmara. A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada foi fixada em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com regras diferenciadas para professores e policiais. O tempo mínimo de contribuição varia de 15 anos para elas e 20 para eles. No caso dos servidores públicos, 25 anos para ambos. O texto também cria regras de transição para quem está perto de se aposentar e altera as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS. Ficaram de fora da reforma as regras para a aposentadoria de trabalhadores rurais e para o pagamento do benefício de prestação continuada, ou BPC. Apesar do consenso, essa proposta ainda pode mudar. Na votação em segundo turno, os senadores poderão apresentar as chamadas emendas supressivas, que permitem apenas a retirada de partes do texto. A gente construir agora o entendimento para a votação do segundo turno dessa emenda constitucional, respeitando o regimento interno e buscando, lógico, o entendimento para a gente tentar manter o calendário estabelecido. As pessoas precisam compreender que esse esforço, novamente feito por todos os brasileiros, é para a gente dar as condições necessárias de equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, sinalizar para que os investimentos retornem ao Brasil. É fazer essa roda da economia girar. As sugestões de mudanças que ainda não têm consenso, como a inclusão de estados e municípios na reforma, serão incluídas numa outra proposta de emenda à Constituição, a PEC paralela, que já tramita no Senado. Com ela, em uma década, a ideia é elevar o ajuste fiscal em mais de 500 bilhões de reais. Olha, tem sessão do Congresso Nacional acontecendo agora, deputados e senadores reunidos para tentar votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que prevê um reajuste de 4,2% no salário mínimo, chegando a R$ 1.040. Também estão na pauta 13 projetos que liberam créditos adicionais ao orçamento deste ano, beneficiando, por exemplo, o Ministério da Educação. Fora isso, temos 6 vetos presidenciais, um deles tratando, da lei que altera regras eleitorais e partidárias. Até agora, os parlamentares analisaram apenas um desses vetos e confirmaram, o veto parcial ao projeto que trata da estrutura das agências reguladoras. Carol e Paulo, volto com vocês. Obrigada, Selma, pelas informações.